Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os direitos dos consumidores, especialmente no que diz respeito às compras pela internet. Eu recebo agora a advogada especialista em direito civil, Vanessa Larúcia. Vanessa, muito bem-vinda ao programa Cidadania e obrigado por aceitar o nosso convite. Marcelo, primeiramente, boa tarde, muito obrigada também, agradeço pelo convite e pela oportunidade de expor, né? Essa é uma questão muito importante, realmente, principalmente para a atualidade. Sim, eu concordo com você. Vanessa, vamos começar um pouco, contextualizando a lei. Tem duas características que são bem interessantes, me pareceram bem peculiares da lei, que são termos mais próprios do meio jurídico. A lei é considerada uma lei principiológica, uma lei de princípios e também uma lei cogente. São palavras que, para nós consumidores que não conhecemos o direito, são pouco conhecidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas características, o que isso significa para a lei ser uma norma cogente e também uma norma considerada principiológica. Então, pela norma cogente, ela é uma aplicação obrigatória, tá? Então, ela não depende da vontade do agente ou da pessoa ser aplicada ou não. Então, o que ela possui? Ela possui realmente muitos direitos fundamentais, possui um princípio para resguardar realmente as obrigações, no caso, consumeristas, né? Para resguardar essa relação em relação ao próprio consumidor, fornecedor. Então, ela tem essa aplicação obrigatória. Vanessa, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, é de 1990. Agora a gente está com 31 anos de Código de Defesa do Consumidor. Nesse tempo, muita coisa mudou nas relações de consumo, especialmente a forma de compra pela internet. A internet evoluiu muito e as compras pela internet evoluíram também. Especialmente de 2020 para cá, o e-commerce aumentou bastante. Como a Lei de Defesa do Consumidor acompanhou essas mudanças? Olha, em que pese ter sido instaurada desde 1991, ela é de 1990 realmente, né? Mas ela entrou em vigor em março de 1991. Então, estamos aí com 30 anos realmente do Código. Mesmo sendo aplicada lá em 1991, que hoje praticamente teve um avanço muito considerável, né? Ela já dispõe realmente de artigos que garantiam as compras pela internet, fora do estabelecimento comercial, porque muitas vezes realmente o consumidor estava acostumado a ir numa loja, ou efetuar uma compra simplesmente por telefone, ou algo até na própria porta. Então, hoje, pela internet, teve um aumento considerável, tiveram, inclusive, outras considerações, enfim, mas realmente temos muita proteção mesmo já inserida no código, né, para poder realmente proteger essa relação consumerista. E no caso das compras pela internet, quais são os principais desafios, quais são os principais problemas encontrados pelos consumidores, quais são as diferenças, quais são os direitos principais que os consumidores devem observar e quais são os riscos que as compras pela internet têm trazido para os consumidores e consumidoras do nosso país? Primeiramente, tem que se atentar na questão dos valores, tá? Se os valores praticados na internet realmente coadunam com os praticados nas lojas físicas, analisar a questão do pagamento, porque muitas vezes você verifica um preço na oferta e quando vai efetuar o pagamento esse preço altera. Geralmente aumenta, você não consegue fazer aquela compra realmente pela oferta que eles estavam propondo, que também é muita reclamação, né, quando você vai efetuar o pagamento. Então, o cliente tem que entrar em contato com a loja, muitas vezes, para que eles façam manualmente essas alterações também. A questão dos defeitos, né, que então, assim, às vezes você recebe um produto que não era o que você comprou, ou realmente ele veio com um defeito, né, algo que você vai ter que realmente contatar a loja, mas está resguardada essa questão de uma devolução ou de uma troca, né? E acho que mais essas questões mesmo, são dos valores, a questão dos produtos, realmente, né? E no caso de devolução, como você citou, muitas vezes o produto vem diferente daquilo que parecia quando o consumidor, quando a pessoa vê
o produto pela internet, mas sem a possibilidade de olhar o produto fisicamente, de fazer uma boa análise. Existe o direito de arrependimento? Daí eu pergunto, como funciona esse direito se a pessoa recebeu um produto, mesmo que ele não tenha defeito, ela pode pedir a devolução do produto, a devolução do seu dinheiro devolvendo o produto? Nesse caso, qual seria o prazo? Então, atualmente, o prazo comum que tem no código são 7 dias, tá? Então, nesses 7 dias, o consumidor, a partir do momento que recebeu o produto, não precisa justificar o motivo da devolução. Simplesmente, ele vai acionar a loja, né, onde ele comprou, ou pela internet, ou pelo site, ou via mesmo contato telefônico, e informar que ele quer devolver aquele produto. Geralmente, a loja encaminha um código para você devolver pelos correios, sem nenhum custo. Então, vai depender muito de onde foi comprado esse produto. Então, simplesmente é devolver e o valor tem que ser ressarcido diretamente ou no cartão de crédito, ou se foi via boleto para informar uma conta bancária, enfim, para que seja ressarcido esse valor. Então, a loja não pode se negar a receber esse produto, independente da vontade do consumidor. Ele não precisa justificar o motivo, entendeu? E ele tem 7 dias a partir do momento em que a mercadoria chega, ou ele tem 7 dias a partir do momento da compra? Não, a partir do momento que chega. Por quê? Porque primeiro ele visualizou, ele fez uma compra online. Então ele não sabe a qualidade do produto, ele não sabe se realmente aquele produto era o que ele procurava, né? Então a partir do momento que ele recebeu, ele vai constatar, fala, não, realmente não era o que eu precisava, eu acabei comprando, mas eu desisti, independente de gostar ou não do produto, ele vai conseguir devolver sem maiores problemas. Hoje, em razão da pandemia, esse prazo, tem muitos locais que está se estendendo até 30, 60 dias para devolução, mas isso vai depender de cada estabelecimento que eles informam no momento da compra. Então, eles colocam, pode devolver sem nenhum custo adicional, em até 30 dias, se você não for realmente o produto que você precisa, né? Então, vai depender muito do estabelecimento, é importante se atentar no momento da compra, né? Para verificar exatamente, mas já foi ampliado, 7 dias hoje, pela pandemia, já não está em vigor. A maioria realmente já está ampliando, porque tem a questão de devolução pelos correios, que a parte, realmente, o consumidor tem que ir até o estabelecimento efetuar essa devolução, raramente eles voltam com a coleta diretamente na casa do consumidor. Alguns estabelecimentos, sim, mas a maioria adota mesmo pela sistemática dos correios. E como a gente tem um problema que hoje, infelizmente, voltou, que é a questão da restrição de movimentação, comércio fechado, as pessoas sem poder se deslocar, sendo recomendadas a passar mais tempo em casa, é claro que isso afeta esses prazos. Agora, se a compra é feita pela internet, você já colocou o prazo de 7 dias, que em alguns casos está sendo estendido, mas no caso da pessoa que foi até uma loja, daí eu vou estender um pouquinho a pergunta, colocando também esse contexto de pandemia que a gente está vivendo. No ano passado, a pandemia foi uma surpresa e tivemos o fechamento dos comércios, fechamento de restrições por questões sanitárias, e aos poucos, gradualmente, o comércio foi reabrindo lojas com protocolos de segurança, mas agora, em 2021, a gente vive uma segunda onda e em algumas cidades do Brasil, infelizmente, as lojas estão fechadas de novo. Então, eu te pergunto, no caso de uma compra realizada na loja, esse direito do arrependimento é diferente do que quando a pessoa compra pela internet? E eu completo a pergunta querendo saber o seguinte: se a pessoa fez a compra e antes de o comércio ser fechado por uma decisão da prefeitura ou do governo estadual, na hora de devolver, o comércio foi fechado, esse prazo para de contar, a pessoa tem algum mecanismo para poder levar o produto de volta ou pelo menos comunicar que vai querer devolver assim que a loja reabrir? Então, veja bem, a questão do arrependimento, quando você compra no estabelecimento, ele é diferenciado por quê? O próprio código estipula que você tem um arrependimento em 7 dias fora do estabelecimento. Tá? Então, qual seria seu direito no estabelecimento? A loja tem a opção, então, se é um tamanho, você quer trocar, a loja realmente ela pode simplesmente trocar se não tiver a peça com defeito ou o produto não tiver defeito. Então, ela tem a opção de simplesmente trocar, ou tem lojas que realmente não vão efetuar a troca porque você comprou pessoalmente, você visualizou a peça, entendeu? Não tem essa obrigatoriedade em casos de não defeito, né? Se não tiver um defeito, ela não tem obrigação de trocar, tá? Mas então, eventualmente, ele quer, agora
teríamos que entrar na questão do defeito, né? Então, assim, se ele realmente verificou, olha, o produto está com defeito, o que acontece? Ele vai acionar a loja, tá? Se a loja realmente estiver fechada temporariamente, esse prazo vai suspender. Então, se ele comprou, ele vai ter esse prazo retomado assim que a loja reabrir. Então, ele para e assim que a loja reabrir, ele consegue realmente retomar o assunto. Se ele já tivesse feito a reclamação, conta pelo menos alguns dias em relação à reclamação, suspende-se todo o período que estiver fechado e depois ele retoma esse prazo novamente. A loja não pode simplesmente alegar que passou o prazo, que ele não consegue mais trocar, porque não exerceu no prazo correto, entendeu? Entendi. Mas, no caso, então, mesmo que a loja esteja fechada, numa situação em que seja de defeito, que daí ele teria o direito à troca, é importante ele registrar o defeito, quando o defeito foi identificado, e tentar entrar em contato com a loja, pelo menos para mostrar que não é uma negligência, que ele não perdeu realmente o prazo. Corretamente, verificou o defeito, porque não é loja física simplesmente que atende, eles têm os canais telefônicos, têm hoje em dia a internet, então é muito importante registrar realmente para demonstrar que aquele defeito apareceu naquela data, né? Porque ele é diferente de um vício oculto, então o defeito, se ele já veio com defeito, eu vou constatar assim que eu recebi. Então, assim que eu recebi, eu já fiz a reclamação, esse prazo vai suspender por conta de a loja estar realmente fechada, ou se eles tiverem alguma outra opção, o consumidor pode seguir essa orientação também. Pode me devolver direto no centro tal, ou me manda pelos correios, se for um produto, ou a transportadora vai retirar. Muitas vezes eles já vão resolvendo, intermediando, né? Não precisa necessariamente comparecer numa loja, diferente de uma loja de roupas, que você vai escolher algo semelhante, mas se for um outro tipo de produto, realmente já consegue ir agregando de outras maneiras essa reclamação. É sempre importante registrar, sim. Você mencionou a questão do vício oculto. O que é o vício oculto dentro das relações de compra? Então, o vício oculto, ele não é aparente, tá? Então, assim, você não vai conseguir visualizá-lo logo de imediato. Vamos supor, você compra um carro novo, mas tem uma peça defeituosa que deu um problema no câmbio. Então, como você vai saber, né, desse defeito? Utilizando ele. Então, quer dizer, você comprou, você não sabia desse defeito. E, aparentemente, depois de uns dias, meses de uso, esse defeito veio à tona. Então, você teve um problema de um carro novo, que não era para ter esse problema, né? Se você considerar que era um produto novo. Então, ele é considerado um vício oculto. E ele vai contar para você conseguir reclamar a partir da constatação desse vício, e não de quando você adquiriu o produto. Né? Então, constatou o vício, já vai fazer a reclamação com o fornecedor para demonstrar realmente que era um vício oculto. Vanessa, agora teve uma outra questão que a gente estava até falando sobre isso um pouco antes de começar a entrevista, sobre as promoções que são oferecidas pela internet. É claro que a internet, as compras pela internet ganharam um impulso muito grande. Nós aqui no Cidadania já gravamos entrevistas falando sobre o aumento do e-commerce no país desde 2020 para cá. E com isso surgem também muitas ofertas e muitos casos de fraude. Eu gostaria que você comentasse isso. Você falou, inclusive, sobre o cuidado que as pessoas devem ter na hora de fazer uma compra, evitar links. Explica um pouco melhor isso para as pessoas que estão assistindo essa entrevista. Sim, o que acontece? Muitas ofertas são feitas, né, via online, pela internet. Você está navegando no site, de repente não é aquele site específico de uma loja idônea, e ele aparece uma promoção de uma geladeira, por exemplo, de R$3.000 por R$600. Muitas pessoas acreditam realmente que a oferta é idônea porque eles clicam num link, ele te direciona como se fosse um site de uma loja conhecida, você acaba efetuando a compra, muitas vezes os pagamentos são via boleto, ou hoje em dia que é o Pix, que é muito utilizado também, já tem que desconfiar. Porque primeiro que a pessoa vai conseguir esse valor e não vai te entregar o produto. Então, muitas vezes eles criam um site falso, né, para direcionar o consumidor para essa compra. Então, se realmente for muito diferenciado esse valor, o que o consumidor precisa fazer? Entra diretamente ou no aplicativo da loja, entra diretamente pelo site da loja e não via link, porque esse link, ele, muitas vezes, são falsos e imperceptíveis. Estão cada vez melhorando mais esse tipo de fraudes, né? E aí, quando ele verifica realmente que, nossa, comprei, agora eu não tenho mais retorno, você liga, a pessoa não te atende, todos os canais ficam indisponíveis, o endereço mesmo que passaram do local, eventualmente não tem esse local, e o prejuízo, você não consegue, muitas vezes, ser ressarcido, né? Porque realmente você vai acionar quem? A loja, que era idônea? Muitas vezes eles vão falar, não, é fraude, eu não ofertei essa geladeira, porque no meu site mesmo estava lá, R$3.000.
eu não ofertei por R$ 600. Então, a loja mesmo, você não vai ter o respaldo de uma loja idônea. Então, você vai cair num golpe, realmente, por acreditar que essa oferta extraordinária seria válida. Então, tem que ter muita cautela. Se o preço é mais ou menos praticável, se assegura, veja assim, né, direitinho, se realmente essa loja está vendendo, não entre em links de WhatsApp, enviados via Facebook, porque hoje em dia realmente existem muitas fraudes. Então, pessoal, fica aí a dica da advogada Vanessa Larussa. Cuidado com os links que chegam pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou então mesmo pelo seu e-mail. Chegou um link dizendo que é daquela loja, mesmo uma loja conhecida, entra no site, vê se aquela oferta é verdadeira, confirma, como nos ensinou aqui agora a advogada Vanessa Larussa. Nesse sentido ainda das promoções, Vanessa, eu te pergunto o seguinte, a gente tem períodos de promoção no começo do ano, agora poucos dias antes de gravarmos essa entrevista, a Semana do Consumidor, no final do ano tem as chamadas Black Fridays e tem os períodos de maior consumo, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, todas essas datas comemorativas em que as promoções começam a aparecer. Muitas vezes as promoções não são verdadeiras, você falou sobre isso também. Empresas que de forma oportunista aumentam o preço do produto para oferecer uma promoção falsa. Se a pessoa percebe que caiu num golpe desse tipo, o que fazer para buscar o seu direito e o ressarcimento? Então, para essas questões, é muito importante o consumidor, se já tiver algum interesse em algum produto específico, que está esperando uma promoção, já vai linkando, no caso, ou se assegurando, pelo menos, que aquele valor era o praticado. Então, vamos supor, no começo do ano, um produto está R$ 2.000. Então, ele vai realmente guardando aqueles anúncios, né, dá um print se for pela internet, para realmente se assegurar. Na Black Friday, alguma outra promoção ocasional, ele vai verificar se aquele produto, que era de R$ 2.000, está com 50%, ele teria que sair R$ 1.000. Só que muitas vezes não. O que as lojas fazem? Colocam R$ 3.000, R$ 4.000 e falam que estão com 50%. E é o preço praticado, né? Então, assim, se atentar realmente se o preço praticado entre outras lojas é o mesmo, se tem essa diferença ou não, porque pelo menos pegar uns 3 orçamentos e demonstrar, ó, loja, você está me oferecendo 50%, e eu não estou vendo esse 50% aqui porque as outras lojas, inclusive, estão mais baratas. Como que funciona, entendeu? Então, se você tiver como comprovar que realmente esse preço não é o que eles estão ofertando em questão de percentual de desconto, você tem como exigir que aquele preço realmente seja praticado. Então, ó, eu realmente vou levar esse produto por R$ 1.000, porque você está me oferecendo 50%. Senão vai cair realmente na propaganda enganosa, né? O consumidor tem todo o direito de ter a clareza na oferta, tem que ser uma oferta realmente idônea, que realmente condiz com a propaganda, senão ele vai responder por essa propaganda enganosa com outras penalidades, né? Mas, geralmente, se ele tiver como se assegurar, até mesmo de outras ofertas semelhantes, ele consegue obter esse produto pelo valor com desconto, e não o que a loja pretende praticar. E no caso de aumento abusivo de preços, outro fenômeno que infelizmente aconteceu no começo de 2020, o álcool gel e as máscaras foram talvez os grandes vilões dessa história. Muitas empresas, muitos comerciantes, não vou dizer muitos comerciantes, muita má fé por parte de alguns poucos, cometeram esse aumento abusivo de preços em cima de produtos que se tornaram absolutamente essenciais. O consumidor ou a consumidora, identificando que há um produto tendo seu preço majorado de forma excessiva e inexplicável, o que ela deve fazer? É possível usar o Código de Defesa do Consumidor para garantir o direito de ter o preço justo dos produtos no mercado? Exatamente. São práticas abusivas, consideradas abusivas. Inclusive, nesse decorrer da pandemia de um ano, né, o Procon autuou muitas lojas, muitos estabelecimentos, farmácias, outras lojas que realmente estavam praticando, foram multadas por conta disso. Então, assim, a denúncia é muito importante, seja em qualquer órgão de defesa do consumidor, para que eles apurem realmente como que está sendo aquela prática. Se está sendo abusiva mesmo, qual que é o valor que está sendo praticado, então não tem condições do consumidor realmente necessitar de um produto e ter que arcar pelo menos 3, 4 vezes porque o produto realmente vale, né? Então, assim, tem que denunciar mesmo o estabelecimento para que ele seja autuado e pratique realmente a questão dos valores, né, normais do produto e não superfaturados.
No caso, não pode até fechar o estabelecimento, se for o caso, se for reincidente, se ele realmente tiver várias reclamações nesse sentido, ele pode ter o estabelecimento, inclusive, fechado pelos órgãos. E como é que fica a questão de serviço, no caso de contratos? Escolas tiveram modificações, menos aulas presenciais, e também tem o caso das academias. As academias foram fechadas, depois reabriram, em algumas cidades estão nessa situação, abre, fecha, enfim, ou abre com horários diferenciados. A pessoa que fez um plano anual ou um plano de 2 anos, ela pode pedir o cancelamento do plano sem multa? E aí como é que fica o lado da academia, o lado da empresa que não tem culpa de estar fechada e acaba tendo que lidar com essa situação? O que diz a lei para esses casos? Olha, primeiramente, eles são uma questão de prestações de serviços, né? Então, uma academia ela tem que prestar o serviço para ela poder fazer a cobrança desse serviço. Então, se ele contratou antecipadamente anual, enfim, qualquer outro período, ele tem o direito a receber esse valor novamente, porque ele não está utilizando do serviço ofertado pela academia. Por mais que realmente seja prejudicial para o estabelecimento, o consumidor não pode ser prejudicado, porque o serviço não foi prestado. Muitas empresas acabam fazendo um acordo, ou devolve parcial, ou realmente fica como um vale para quando retornar essa situação, conseguir obter esse serviço, entendeu? Mas, em regra, pode ter o cancelamento sem multa, né? Porque não é um serviço que foi prestado e que você não quer efetuar o pagamento. Ele não foi prestado, então ele não pode ser cobrado. Então, também a questão das escolas. Muitas escolas continuaram realmente prestando serviço, mesmo de forma online, eles continuaram dando a matéria, eles continuaram com os professores. Nessa situação, não tem como você suspender o pagamento, tá? Porque é um serviço prestado, ele continuou de uma outra maneira por conta de uma força maior, uma pandemia, enfim, uma questão, mas que eles acabaram acordando com os pais, depois passaram toda uma questão, como que seriam esses serviços prestados. Então, nessa situação, se o serviço foi prestado, continua com a contraprestação mensal. Então, é obrigatório efetuar o pagamento da mensalidade. Se os pais, eventualmente, tiverem alguma dificuldade financeira, tem que explicar para o colégio, verificar alguma questão de um acordo, né? Mas não simplesmente deixar de pagar por conta disso, porque o serviço está sendo prestado, está à disposição, e eles precisam realmente dessa contraprestação. Você colocou uma palavra que eu penso que é uma palavra bastante importante para esses tempos, é a questão de buscar o acordo, né? No caso das academias, às vezes você aceitar que aquele plano seja prorrogado para você usar mais para frente, quando reabrir, a gente tem, né, essa esperança de que a gente vai voltar, ainda que numa situação diferente, mas voltar a essa normalidade, voltar a ter essa possibilidade de convívio. E aí vale o consumidor lembrar que quando você pede um cancelamento, você está meio que colocando a empresa numa situação que ela pode vir a quebrar também, e isso não é bom para ninguém, né? Isso mesmo. Vanessa, pode falar. A questão dos contratos também de locação, que foi bem, também é questão, né, dos shoppings, eles fizeram muitos acordos no começo com os lojistas, porque não puderam mais ter seu estabelecimento aberto, mas assim, a questão de cada contrato realmente tem que ser analisado de uma maneira individual. Não vale assim para todos, né, a mesma norma. Infelizmente não tem uma regra, porque cada um foi feito de uma maneira. Então, realmente, essa questão do acordo é muito importante nessa fase, sim. Muitos estão conseguindo obter um desconto por alguns meses, outros conseguem outros benefícios, mas é tudo uma questão de concordância mesmo. Pode ficar com crédito para usar o serviço depois. O bom senso talvez agora seja o mais importante. Eu quero aproveitar esse espaço da nossa entrevista para a gente, já que estamos aqui oferecendo informações importantes para as pessoas sobre os direitos de consumidores, lembrar que existe um serviço disponível, um serviço público disponível a consumidores de todo o país, que é o consumidor.gov.br. É uma ferramenta voltada à interlocução entre empresas e consumidores no sentido de resolver conflitos de compras pela internet. É um serviço que vale a pena, tanto para empresas quanto para consumidores, visitarem o site consumidor.gov.br. A empresa pode se cadastrar nesse site e daí oferecer esse canal, um canal a mais de solução de conflitos. É um serviço monitorado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, por PROCONs, defensorias
e também ministérios públicos, e que tem tido um bom índice de resolução de conflitos na ordem de 80%, com um tempo médio de resposta das empresas de até 7 dias relativos a reclamações dos consumidores. E vai bem nesse sentido, né, Vanessa? É um espaço em que os acordos podem ser feitos e daí isso acaba favorecendo, sendo benéfico para todos os lados nessas relações de consumo. Exatamente. Vanessa, o tempo da nossa entrevista está chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença e pelas informações que você trouxe em nossa entrevista. Eu que agradeço também, fico à disposição. Espero ter ajudado nesse sentido. Ajudou bastante, com certeza, Vanessa. Bom, e eu agradeço também a você que acompanha o programa Cidadania. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações para acompanhar toda a programação da TV Senado e a produção legislativa do Senado Federal. Obrigado e até o próximo Cidadania.